Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. O Sala de Redação, puxa, quanta coisa tem para falar, né? Não vou nem abrir com editorial nenhum e só lembrar que nós temos Gimo Antibac para uma rotina mais segura, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA Fiat e IESA em Porto Alegre e Canoas, Aurora Gran Reserva, medalha de ouro no tradicional Challenge International Divan. Ainda Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Quero mandar um abraço a todos os amigos da Objetiva Administradora, que acaba de completar 24 anos e é especialista naquilo que faz. Em Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, o senhor síndico que tiver qualquer dificuldade precisa necessariamente fazer um contato com Objetiva, condomínio.com.br, solicitar sua proposta e ver o tipo de trabalho que a Objetiva, que é especialista naquilo que faz, tem para colocar para você. Bom, Davi Coimbra, faz uma semana que tu tá antevendo o que está acontecendo, né, Davi? Mais, né? Mas isso estava escrito nas estrelas há 2000 anos. Nas tábuas de Moisés. Isso, não, e faz mais do que uma semana. Há um mês eu estava dizendo que isso ia acontecer inevitavelmente, que o Grêmio podia ter tomado essa atitude antes para ganhar tempo. Né? Ganharia tempo, talvez já tivesse acertado com o nome que melhor lhe conviesse, mas eu quero alertar que não vai adiantar só trocar de técnico, viu? Não vai adiantar. O Grêmio precisa mais do que isso. O Grêmio não tem meio campo. Os jogadores de meio campo do Grêmio, eles são pouco combativos. O Mateuzinho mudou ontem, ele discutiu com o Kahneman, no outro jogo ele discutiu com o técnico, né? O então técnico, o Thiago Nunes. O Mateuzinho tem sido viril com os seus colegas, com os adversários bem menos. Né? Mas ele perdeu aquele ânimo que ele tinha, né? Que ele combatia, até se dizia que ele recebia muito cartão amarelo porque ele era muito combativo, né? Isso ele perdeu. O Bob Sim também, Victor Bob Sim, não é exatamente um jogador combativo, e o Jean-Pierre então nem se fala. Então é um meio-campo que não marca ninguém, é um meio-campo aberto, e qualquer um faz o que bem entende com o meio-campo do Grêmio. Né? Então é preciso mudar. O presidente Romildo Bolzan, se quiser fazer com que realmente o Grêmio se transforme numa equipe competitiva, vai ter que contratar no mínimo 2 meio-campistas importantes, no mínimo. Senão não vai adiantar nada. Vai trazer aí provavelmente o Luiz Felipe. Hoje eu li a tua coluna, Pedro Ernesto, e vi que tu está apostando e tens informações, né, de que o Grêmio está muito próximo do Luiz Felipe. O Machado confirmou hoje pela manhã, o empresário Jorge Machado. Vai sofrer muito com esse time aí, o Luiz Felipe. Pode ter certeza, Pedro. Não tem milagre. Bagé, como é que tá esse coraçãozinho? O que tu tem de informação? Eu sei que tu anda telefonando para todo mundo. Como é que tá rolando? Boa tarde, Pedro. Sabe o que complica mais nessa situação? Eu concordo com a linha que abriu o Davi Coimbra, é que o Grêmio ele precisa atacar várias pontas e vários pontos. Porque o Grêmio hoje ele tem faraós dentro do vestiário, que não são apenas líderes de vestiário. Alguns se consideram maiores até que o Grêmio. Alguns se consideram aquela situação de assim, vai mexer alguma coisa no clube, tem que fazer uma reunião com a gente aqui primeiro. Então, em determinado momento, essa zona de conforto que foi criada no Grêmio, quando está ganhando dá tudo certo. Quando começa a errar, aí quem liberou a porta de entrada para que se criassem esses faraós não consegue mais cobrar. Então, por exemplo, se chegar o Filipão hoje, o Filipão chega com o cara que pode resolver dentro de campo, até porque tem que parar com essa bobagem agora de ficar buscando o esquema tático. Agora o Grêmio tem que fechar a casa e parar de perder. Tem que ser passo a passo. A sangria para ser estancada nesse momento, o Grêmio precisa parar de perder. Mas só que tem esse outro ponto importante, Pedro. Porque a direção de futebol do Grêmio foi flácida na rodada passada. Quando o Grêmio perdeu para o Juventude, ali se estabeleceu o seguinte: se não ganhar no domingo, nós vamos mexer. Se tivesse convicção que a saída tinha que ser do Thiago Nunes, já deveria estar saído naquele dia, para que o Grêmio agora que vai pegar o Palmeiras já tivesse pelo menos o técnico com alguns dias de trabalho. Então tem uma situação muito complicada aí também. A entrevista do vice-presidente de futebol, Marcos Herrmann, ontem, ela foi constrangedora. Foi constrangedora e lembrou, infelizmente, para o torcedor do Grêmio, por vezes,
entrevistas recentes do outro lado, quando o Inter estava caindo lá e que o Pellegrini ia dar entrevista, até com termos parecidos. Quando foi perguntado sobre a possível volta do Renato, mas eu não sei se o Renato quer... Não, isso não é resposta para vice-presidente de futebol dado o Grêmio, com toda certeza. O Grêmio precisa parar de tentar, de certa forma, só se esconder atrás do treinador, porque o futebol profissional não permite mais que tu vá buscar um treinador porque falta comando no vestiário. Eu fui criado acompanhando o Grêmio, que tinha, por exemplo, figuras como o Paulo Pelaipe, que tu não precisava explicar para o Pelaipe o que tinha que fazer no vestiário. Ele estava acima do treinador. O treinador vinha para executar e os jogadores para serem comandados. Então tem jogador no Grêmio hoje que pensa que é dono do clube. Ora, onde é que se viu? Os jogadores não compraram o barulho do Thiago Nunes. Claro que teve falha do Thiago Nunes, mas o problema não será resolvido apenas com a saída do Thiago Nunes e vinda do Filipão, Pedro. Bagé, eles estão jogando o mesmo que eles estavam jogando com o Renato. Eu acho que o problema não está aí nessa questão de relacionamento. Está na capacidade dos jogadores. Tem jogador velho... Mas por isso que eu estou cobrando direção também, Pedro. Só que não tem cobrança. Claro. Não, mas eu acho que o fato do jogador querer mandar no vestiário hoje não chega a ser a coisa mais importante. Eu posso até concordar que tem uma zona de conforto e tal, mas o que tem é problema técnico. Tem jogador que não tem condição Olha essa lista aqui. Eu me dei o trabalho de procurar, tá? Presta atenção. Eu vou falar aqui de 2018, de 2019 e de 2020. Eu peguei 3 anos. Tem uma lista de 29 jogadores contratados. Vamos a ela, é rapidinho. 2018 foram contratados Madison, Paulo Miranda, Juninho Capixaba, Alisson, Hernani Brocador, Michael Suel, André, Marinho, Tassiano e Tony Anderson. 2019 foram contratados Felipe Viseu, Walter Montoya, Diego Tardelli, Júlio César, Rômulo, Rafael Galhardo, Luciano e David Braz. Em 2020, Vanderlei, Orejuela, Vitor Ferraz, Diogo Barbosa, Caio Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves, Diego Souza, Luiz Fernando, Churim e Pinares. Eu acabei de ler 29 nomes. Vocês não vão conseguir 3. Vocês não vão conseguir elencar 3 desses 29. Eu recebi dos últimos 3 anos essa lista aí. Deixa eu só dizer uma coisinha rápida, tá, Davi? Porque eu acho que as duas coisas estão certas. Boa tarde para todo mundo. Pode ser até demorada. Para mim não tem problema. Tá, obrigado, Davi. É um grande líder, o Davi. Eu também. Aliás, eu quero ouvir... desse tamanho. Aqui um líder dessa envergadura que o Grêmio precisa no vestiário, por exemplo. Eu quero ouvir tua palestra a partir de agora. Vamos ver. Não vai ser palestra, não vai ser palestra. É que tem as duas coisas acontecendo. Assim, o problema técnico do Grêmio é óbvio, é evidente há um tempão. O Davi falou que o meio-campo não marca, mas há quanto tempo a gente discute aqui que o Grêmio não marca? Eu lembro lá atrás, nem tinha começado a pandemia ainda, Pedro. Eu lembro que eu trouxe para o programa ali no estúdio da Rádio Gaúcha, Deus queira que a gente volte rápido para lá, um vídeo de que o Grêmio perde uma bola e o Luan baixa a cabeça, todo mundo baixa a cabeça e não volta. Então faz um tempão que o Grêmio tem problemas técnicos. Agora, a questão de vestiário, com o Renato, ficava no vestiário. Porque briga de vestiário, Pedro, vamos combinar. A gente sabe, o Davi pode me contar, todo mundo aqui pode contar 200 histórias de times super campeões que tem um monte de briga no vestiário. Só que elas ficavam no vestiário, alguém resolvia ali. Quando elas passam o fio e o cara já não se preocupa mais em o Matheus Henrique brigar com o Kahneman em campo, mandar tomar suco de caju, o Thiago Nunes na frente de todo mundo, é porque um outro patamar avançou. Ninguém está resolvendo ali internamente no vestiário. Então o Grêmio tem problemas técnicos, sim, como tu disseste, e tem uma questão de vestiário que é óbvio, é evidente, né? O Grêmio está brigando para o público todo, numa arena. Tá, mas então vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver o time do Grêmio, o que a gente acha que são jogadores que realmente são da estatura do Grêmio. O goleiro, os 2 zagueiros que já não são mais os mesmos, olha só, já não são mais os mesmos. No meio de campo tu tem que fazer uma batalha para achar um jogador que contemple qualquer coisa. Lateral direito é bom. Qual é o Rafinha? Os dois. Ontem o Rafinha. Ontem o Wanderson entrou a 43 do segundo tempo. 43 do segundo tempo. Pra quê 43 do segundo tempo? Não, é que não pode tirar o Rafinha antes. É que o Rafinha tem que ser tirado só no final. Na média do futebol brasileiro, Pedro, o grupo do Grêmio não perde pra boa parte dos participantes do Brasileirão. Mas não como é que perdeu 5 jogos? Perdeu porque tá mal escalado, perdeu porque tá mal estruturado. Mas como é que o São Paulo perdeu tantos jogos? Não, São Paulo a gente já conversou aqui a questão do São Paulo ter dado uma máquina... O São Paulo é pior que Atlético Goianiense. Não é. É problema interno, é problema de vestiário. Exato, jogador não querendo jogar, não joga, rapaz. Eu vou dizer uma coisa que uma vez o Mário Sérgio me disse, eu tenho dito muito para meus amigos. Guerrinha, onde um tirar o pé, tu perde.
Aonde de 3 tirar o pé, tu toma uma goleada e perde o emprego. É isso. Ah, não, mas porra, o cara agora resolveu, o cara tirou o lateral direito, que era o problema. Tem mais 4 no time que são chapa do lateral direito. Tu vai pra banha em seguidinha. Mas com o Renato, que era bruxinho deles e que arrumou emprego para um monte deles, eles também não jogaram nada. O Grêmio tem muitos jogadores que não estão à altura do Grêmio. Tem uma coisa que a gente precisa lembrar do tempo do Renato. Jogavam os cascudos. Por que ele não botava os meninos? Porque os meninos não eram da igreja. Não, agora perfeito, mudou, mas agora mudou. Os cascudos tiraram o emprego dele, Guerrinha. Mas agora mudou. Do equatoriano e do Palmeiras e perdeu o emprego. Atualmente, o Grêmio Saúda, que tem quantos meninos no time? Um monte. Agora os cascudos perderam o lugar. Não, mas não tem muito menino, não. Ontem jogou o Rafinha e o Diogo Barbosa, o Guerrinha. Não, eu sei, mas tem muito menino. Aliás, a atuação do Diogo Barbosa... é algo assim. Aquele drible que ele leva do Dudu não tem explicação. Drible de Edmundo do Dudu não tem explicação. Davi, a questão do Grêmio é que o Grêmio, se a gente for recuar no tempo, e eu acho que até tem um pouco de. Na história recente do Grêmio tem muito disso, tá? O Grêmio sempre calcou seu projeto de futebol muito no acerto no técnico. Foi assim com o Tite, quando o Grêmio passava por um período bem complicado, questão de ISL, saída do Ronaldinho, o Tite vem e dá a mão no time. Não era estrela naquela época, né, Léo? Ele ainda não era estrelão naquela época. Não, o Tite tinha uma certa aposta. O Tite dá mão no time. Eu vou te lembrar 4 atacantes. Eu vou te lembrar 4 atacantes que deram pro Tite pra ele dar a mão no time, tá? O Zé Mário, o Luiz Mário, depois o Rodrigo Fábio, o Rodrigo Mendes, o Varley e o Marcelinho Paraíba. Mas ele pede o Ronaldinho, ele pede o Ronaldinho. Ele pega o time, Pedro. Mas, Pedro, ele pega o Grêmio saindo da ISL, tá? Com toda aquela questão da ISL, por investigação. Eu sei. O ambiente estava convulsionado. E não, aí mas deram o time pra ele. Que era o grande jogador. O Grêmio contratou. E aí, enfim, mas o fato é que o Grêmio com o Tite ganhou a Copa do Brasil. O Tite deu a mão no time. O Tite com um grande time ganhou a Copa do Brasil. Teve o trabalho dele, mas era um time espetacular. Ele fez o time. Ele pegou e remontou. Hoje tu vai dar pro Filipão um time que não joga nada. Esse time do Grêmio mas não joga jogador, nada. Pedro. Olha o que o Grêmio contratou. Vocês viram a foto da final do Campeonato Gaúcho, o vestiário, Léo? Tava cheio de vice-presidente, conselheiro importante. Vocês viram a foto de ontem do presidente? Quem estava colado no presidente Romildo era o filho dele, o Romildinho, que é da categoria de base. O Grêmio tem vários... fazendo a cabeça para botar o Filipão. O Grêmio tem vários probleminhas, e no conjunto da obra isso tudo ferve. O Grêmio tem essa história da pacificação política, foi conversa para boi dormir. Tem fogo amigo funcionando no Grêmio. As coisas que vazam de dentro do vestiário são pessoas que batem nas costas todo dia do presidente Romildo. Mas estava pacificado, Bagé. Estava pacificado. Tá, vai lá, Léo. Não, só para retomar, fazer esse resgate, pra gente ver como funciona muito. E é do clube, é da tradição do clube, é uma veia do clube. Aí depois, em 2005, o Mano chega, e o Mano, além da questão toda da Batalha dos Aflitos, o Mano leva o Grêmio a um vice-campeonato da Libertadores, ou seja, mais uma vez a figura do técnico. E isso se repete. Mas todo clube é assim, né? Não, tu tem que o técnico é uma figura proeminente de qualquer clube. Mas tu não pode depender de que o técnico dê certo ou não. Tu tem que ter uma política, tu tem que ter uma estrutura de futebol, tu tem que ter um departamento de futebol forte. Existe o técnico faz parte do contexto. Existe um clube em que o técnico não tenha dado certo e que o clube tenha vencido? Uma coisa depende da outra. Não, mas é que o clube vence, se o clube vence, o técnico deu certo. A figura do técnico do Grêmio, no departamento de futebol, ela é muito proeminente. O Grêmio, os grandes momentos do Grêmio recentes, eles dão resultado porque os técnicos encaixam e o trabalho flui. Não tem ali uma política. E a gente está vendo agora que o Grêmio sai do Renato, e o Renato foi outro exemplo, porque o Bagé fez o resgate na quinta-feira, o Grêmio ia contratar o Doriva. E aí trouxe o Roger monta essa estrutura, o Renato vem, melhora, e estabiliza, e o Grêmio, na figura do Renato mais uma vez. O Grêmio é muito centrado na figura dos técnicos. E por isso agora o Grêmio vai buscar um técnico que não seja só técnico, que seja mais do que isso. Que tenha uma... mas não adianta só isso. Não adianta só isso. Mas só técnico não resolve. Só técnico no Grêmio não resolve. Agora mudou o cenário.
O Grêmio que começou o Campeonato Brasileiro era visto como candidato a título. O Grêmio o novo técnico vai assumir agora, precisa sair da bronca. Mudou isso agora. A diferença é essa. O Grêmio não terminou, o negócio de ser campeão, essas coisas aí, isso aí nem se fala mais, não se cogita mais. O que o novo técnico precisa fazer? O novo técnico precisa fazer é tirar o Grêmio da onde ele está. Lá debaixo da tabela, salvar o ano do Grêmio. Jogar pelos 45. Até o Marcos Herrmann admitiu isso ontem. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O time do Grêmio, esse que está jogando, ele é pior que o Juventude? Não, ele não é pior que o Juventude, mesmo que tendo perdido para o Juventude. Não é. O time do Grêmio é pior que o Sport Recife? Não, não é. O time do Grêmio é pior que o Atlético Goianiense? Não, não é. Então o time do Grêmio tem capacidade para conseguir os pontos para salvar o ano. É para isso que o novo técnico vai assumir. Mais nada. Pois é, mas agora o Grêmio tem Palmeiras e Inter, tá? São dois adversários duros. E sem o Breno, né? Sem o Breno. Matheus Henrique tudo bem, mas sem o Breno. Eu vou dizer uma coisa que é antipática pro goleiro, o Davi. Eu sei que o Grêmio não vai fazer isso. Eu, no lugar do presidente, eu desconvocaria. Eu pediria a desconvocação do Breno. Não, mas claro. Agora, o Grêmio vai enfrentar esses dois adversários duros. Certo? Se empatar as duas partidas, em tese, são bons resultados. Empata contra o Palmeiras. Não, mas na circunstância não é. Na luta para não cair, só que não é bom resultado, porque vai continuar... Na circunstância, 4 pontos, no mínimo. Vai continuar no rebaixamento. Olha como agora as coisas se complicaram. E o pior, o Grêmio daqui a pouco, Davi, ele vai ter que... O Grêmio preservava no Brasileiro para jogar as outras competições. Agora o Grêmio não tem como preservar no Brasileiro. O que eu estou dizendo? Ele vai chegar em situação de mata-mata na Sul-Americana e na Copa do Brasil, tendo que focar no Brasileiro para não cair. Bagé. Pois é, e agora não ganhar nada, fechar a casinha contra o Palmeiras. Sul-Americana. Qual é o meio campo para fechar a casinha contra o Palmeiras? Não tem. O Thiago Nunes não tá, o Thiago Santos não tá, e não tem jogador desses que estão aí. E botar só levantar uma questão, Léo. O Bagé falou da Sul-Americana, Diogo. A Sul-Americana vai o Sub-23, cara. A Sul-Americana agora virou um entrave pro Grêmio. O Grêmio já tratava a Sul-Americana com desdém. Aí fez uma boa primeira fase, pode ser que venha um título internacional por aqui, uma vaga na Libertadores. Agora, meu amigo, com 2 pontos em 21 no Brasileirão, a Sul-Americana virou empecilho. Eu errei uma informação, tá, Diogo? Só põe mais 2 nomes aí que eu esqueci, Pedro. Sim. Não são 29, são 31. Eu não botei o Everton sem bolinha, que ganha R$500 mil e o Robinho. Não, eu queria concordar com o Guerrinha numa questão ali, que é a seguinte. Problemas técnicos o Grêmio do Renato e o Grêmio do Thiago Nunes tinham. Os dois tinham de fato. Esse é um problema que não é o técnico que vai resolver. Agora, a bronca no vestiário tinha menos com o Renato, porque o Grêmio oscilava e tomava pancada, mas tomava pancada lá numa semifinal de Libertadores, mas com bronca ou sem bronca tomava porrada. Não, tudo bem. Só que agora ele tá na lanterna. Eu acho que é por aí que o Guerrinha pega. Olha, não pode render tão pouco assim. Tu quer ver o que Guerrinha, essa é uma diferença que tem. Olha aqui, o Guerrinha tem razão numa coisa. Quando começou o Campeonato Brasileiro, o Grêmio era apontado até para disputar o título. Aí começa o Campeonato Brasileiro, 7 jogos depois, 5 derrotas e 2 empates. Tu vê que o Rafinha acabou como jogador de futebol. É um craque, foi um craque, mas não tem mais força. Tu vê que o Douglas Costa, ele deu 3 chutes contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Foram 3 traquezinhos que o Carné pegou com absoluta tranquilidade. E ontem ele foi melhor que o Ferreira. Tá, mas sim, ele foi melhor. Ele passava pelo marcador. Não, já melhorou, só que o Grêmio tá com 2 pontos em 21, tá melhorando. Então eu vou te dizer mais assim, tá? Ele fez 3 jogadas pela ponta esquerda, onde que ele foi colocado depois lá daquele lado, tá? E nas 3 ele passou pelo lateral. Alta habilidade, que a gente sabe que ele tem. Sabe onde é que foi o cruzamento dele? No primeiro pau, ele não tem força pra botar a bola no Diego Souza. Tá sem força. Não, mas enquanto isso o Grêmio tá perdendo. E se o Grêmio fizer 1 ou 2 pontos, o Grêmio tá num buraco, cara. Tá, mas qual é a nossa discordância disso aí? Todo mundo sabe, Pedro. É claro que o Douglas Costa não tem como jogar e o Grêmio tem que fazer pontos, eu sei disso. Eu tô concordando com o Guerrinha que mal, ele se movimentou tecnicamente... mais que os outros ontem. Isso, o Grêmio do Renato, tanto que ele foi até o final, jogou em 3 posições, ponta direita, ponta esquerda e terminou com meia central. O que eu tô concordando com o Guerrinha é que a diferença, eu acho que é isso mesmo, é algumas questões de vestiário que estão mal resolvidas, porque jogar mal, o Grêmio vinha jogando com o Renato. Só que não tinha o volante mandando o técnico tomar soco de caju na frente de todo mundo. O volante reclamando do Kahneman e os dois discutindo em público. Isso não tinha antes. Isso é uma coisa que vai ter ajustada. A mais,
E outra, Bagé, a história da pacificação. O presidente Romildo, ele pacificou o Grêmio. Isso é um fato, ele é habilidoso nisso. O problema agora, Bagé, é que ele está no último ano do mandato dele. Ele está saindo. Mas quem é que quer ser o ungido do Romildo Bolzano na situação? A oposição pode daqui a pouco querer colocar as mangas de fora. Mas é aí que eu cheguei, Diogo. Foi justamente essa figura de linguagem que eu fiz. Tanto que eu citei que na final do Campeonato Gaúcho o vestiário estava cheio de dirigente e de os caras que adoram dizer por aí que são conselheiros importantes do Grêmio, e agora assumiram. O que eu quis dizer com isso? Situação. Tem gente que bateu nas costas do presidente que hoje está botando fogo amigo porque vai se erguer como oposição. Me faltou a palavra. Alternativa. É isso que eu estou dizendo, como alternativa. Sim, viu o vácuo de poder ali. Porque, muito provavelmente, pelo que se diz e pelo que a gente pode buscar de informação, embora o presidente negue, o presidente deveria deixar o clube a partir de março do ano que vem para se dedicar à campanha política para o governo do Estado. Isso é um fato. O presidente continua negando, pode ser que ele não aceite, mas até hoje a informação que a gente tem é essa. E quem é que fica no lugar do presidente? A chance do presidente colocar alguém na fila e dizer assim, é esse aqui, porque quando o presidente Fábio Koff botou a mão sobre o presidente Romildo, muitos gremistas não conheciam o presidente Romildo. Mas era o Koff que estava indicando, e o presidente Romildo ganhou esse tamanho. Hoje, qualquer um que ele indique, ele pode fazer um novo candidato ao Grêmio. Mas com as campanhas que nós estamos prevendo para o Grêmio ao longo do ano, então rachou. E aí quem estava agarrado na mão do presidente já começou a trocar de barco agora. Porque agora começou a entornar o copo, o cara começa a botar o dedo na ferida. Só que antes ele concordava com tudo. Claro, então concordamos. Tomara que não aconteça com o Grêmio, Pedro. Tomara que não aconteça com o Pedro, com o Grêmio, o que aconteceu com o Inter. O que aconteceu com o Inter quando o Fernando Carvalho saiu. Todo mundo embaixo do guarda-chuva do Fernando Carvalho. Aí ele saiu, aos pouquinhos começou briga e não parar mais de brigar. Vou dar uma informação. O treino de hoje terá Wanderson na lateral direita e Guilherme Guedes na lateral esquerda. Eu não estou dizendo que eles vão jogar, estou dizendo que eles vão treinar hoje no time titular. Ou seja, o técnico Thiago Gomes está vendo o problema, está vendo a dificuldade. Ele deve ter visto, vem cá aqui, paninho, ele tomou o rapazinho do Grêmio ontem, do Dudu. Diogo Barbosa. Barbaridade. Claro que a gente está centrado aqui no... E é só um parênteses, a gente está centrado nos problemas do Grêmio, que são muitos, são profundos, são vários. Mas te lembra que o Bagé reclamava que a gente não falava do Grêmio? Mas agora a gente está falando bastante do Grêmio. Viu, palhaço? Agora é a hora do Grêmio, viu? Mas e o pior é o seguinte, tem uma turma, sabe que eu não tenho problema com o torcedor do Inter, o meu problema é com alguns torcedores do Grêmio. Porque uma das coisas que eu falei, e eu repito aqui no sala de redação, é o seguinte, o Thiago Nunes, ele errou na saída, porque ele não tinha que ter feito comum acordo nenhum com o Grêmio. O Grêmio contratou, porque essa lei é um fiasco no Grêmio. Não, mas é que para ele se colocar, ele não pode aceitar. É que para ele se colocar, ele não pode pedir demissão. Mas está errado pelos dois. Mas ele foi o Grêmio, nós sabemos que o Grêmio não queria mais ele. O Grêmio que tirasse ele. Ele não tinha que fazer acordo nenhum. Bagé, quando eu ouvi ontem que em comum acordo nós decidimos que o Thiago Nunes não continua do Grêmio, eu cheguei à seguinte conclusão: o que será da Liga essa, com este monte de coisa que é feita, sabe? Sempre com um esqueminha para burlar a lei. Imagina o que vai ser a Liga. Porque esses caras que fizeram essa lei são os caras que vão fazer a Liga. Mas não vai dar certo. Isso mantém intacto o orgulho do cara também, né? É que é aquele negócio quando tu vai romper, a mulher vai romper contigo e ela diz assim para ti: não, a culpa não é tua, a culpa é toda minha. Né? Mas ela rompe contigo. O problema não está em você, está em mim. Exatamente. Pior do que tomar você. Eu sempre acho que o problema está nelas mesmo. Todo dia eu acordo pensando que ela vai me dar um bico na bunda. Até agora passei livre, mas vamos lá. Eu só queria fazer o registro ali, Pedro. O Grêmio tem inúmeros problemas, a gente está tratando disso desde ontem à noite. Mas que time bem organizadinho, né? Bem treinado esse time do Atlético Goianiense. Bem treinado. E assim é o Fortaleza, e assim é o Bragantino, e assim é o próprio Ceará, que ontem ganhou do Juventude. São times organizados, minimamente organizados, mas esse com jogadores. Esse organizado tomou 4 no meio da semana, hein? Não, é verdade. Eu sei. Guerrinha, mas sabe o que acontece? pontos. O futebol tá doido, tá louco, rapaz. O Atlético Mineiro ontem botou os bofs para fora para ganhar do Cuiabá. Fez 4 no meio da semana aí. É assim, tá maluco, o futebol tá maluco, rapaz.
Mas é que contra esse Grêmio todo mundo parece organizado. Não, mas Claro, esse todo 4 mundo aí do tenta Atlético sorte. Mineiro, esse 4 Atlético Mineiro, o Guerrinha tem razão, claro que o Atlético não é um super time, obviamente, né? Sem dúvida nenhuma. Mas assim, o 4 é meio enganoso, porque o Atlético quando ele fez o segundo gol, o Atlético Goianiense tentou, foi assim que nem ela louca, tentar buscar o resultado e acabou tomando 2 gols no final. O Grêmio ontem não marcou, o Atlético Goianiense, Guerrinha, não tem armador, jogou com 3 volantes ontem. Aí o Marlon, eu disse antes na transmissão, olha, tem que marcar o Marlon Freitas, porque o time não tem armador, o Marlon Freitas ele tá pro Atlético como o Michael estava para o Grêmio. O Grêmio não marcou o cara o tempo inteiro, ele ficou carteando o jogo assim com uma altivez, parecia que jogava de fraque. Não precisou nem dar carrinho, o Grêmio deixou ele fazendo. Cada jogador sabia a sua função e eles estavam com vários desfalques, né? Entre eles o notável Natanael, que passou por aqui, virou meio campista lá. O zagueiro, que no meio-campo tá jogando bem, né? Eu vi um jogo, eu gostei. O zagueiro Oliveira, que tirou tudo ontem, ele era reserva, porque o outro zagueiro voltou pro clube de origem e ele assumiu. Ou seja, ali tem treinador. Aí eu fiquei olhando aquele jogo ontem e fiquei me perguntando, por que isso não acontece nos grandes? E eu tô falando de Grêmio, tô falando de Inter, de Flamengo. Porque os jogadores, eles não se submetem, os jogadores que chegam a um patamar, eles não se submetem a ficar correndo e marcando e cumprindo. Eu acho que essa é uma bela definição, hein? Eu acho que é por aí. Jesus fez isso no Flamengo. Tu consegue isso num clube 6 meses, né, Diogo? Mas fez. De loucura não, de exceção. tudo bem. Mas fez. Mas, não, assim, mas é excepcional, isso não é o Grêmio do Renato em 2017 fazia. Porque é que nós não temos isso numa larga escala, né, Diogo? Nós temos exemplos pontuais, porque os clubes médios conseguem, porque esses jogadores, eles querem emergir, eles querem chegar a um primeiro escalão. Então eles se submetem, eles cumprem função, eles escutam o técnico, e me parece que nos clubes grandes há uma dificuldade de fazer um jogo assim tão concentrado, um jogo de tanta entrega. Não, mas daí é culpa do líder, é culpa do técnico. A grande virtude de um técnico é fazer com que os jogadores acreditem nele. Essa é a grande virtude. Os jogadores têm que acreditar nele, têm que acreditar que aquilo que ele está dizendo vai funcionar. Se eles não acreditam, o futebol tá então ele maluco, fracassou. gurizada. O futebol tá maluco. O Fluminense ganhou do Flamengo ontem, tomou 4 do Atlético Paranaense no meio da semana em casa. Tá louco o futebol. Escrevam o que eu tô dizendo. Mas, Guerrinha, aí é uma situação de um aqui, um lá. O do Grêmio não, o Grêmio são 6 jogos. É que o Grêmio é diferente pela sequência. O Fluminense ele perde uma aqui, ele ganha uma lá. O Atlético toma uma pancada aqui e dá um soco lá. O Grêmio só toma pancada. O Grêmio e o São Paulo são 2 casos de exceção. São 2 casos que não se enquadram nisso. Por quê? Porque eles têm qualidade para não estarem ocupando o lugar que estão ocupando. Isso sim. Agora, tem que arrumar. Um time desarrumado, ele vira um time fraco, um time ruim, um time que ninguém... Quando o adversário vem, e eu falei isso esses dias aqui, antigamente os caras desembarcavam no Salgado Filho e diziam assim, pô, será que nós vamos tomar 3, vamos tomar 4? Quanto é que nós vamos tomar? Hoje não, hoje quando os caras empatam, eles saem daqui e dizem assim, pô, perdemos 2 pontos, cara. Mas para aí, perderam o respeito por tudo. A culpa de quem é nossa. Mas é o de ontem era carta marcada, né, o Guerrinha? Porque, vamos pegar rapidamente aqui uma ordem cronológica. O treinador tinha sido demitido quarta-feira. Exato, a direção deu aviso prévio. Ele foi trabalhar ontem com a carteira de trabalho no bolso já para passar no RH. Você acha que os jogadores que não tinham lutado até ali, um tinha mandado ele lá para tomar suco de caju, você acha que ontem os caras olhavam pro lado e diziam assim, cara, aquele cara ali já tá demitido, aquele cara, é o seguinte, nós vamos tocar a bola, era o passinho de tartaruga, ontem não tinha o que tirar, mas quem sabe a direção um dia aprenda isso, porque a gente aprende com os erros também. Quem sabe aprenda e veja que não se trata futebol mais dessa maneira em 2021, né? Os jogadores não querem perder, né? É que eles não conseguem. Não, essa é uma mas pequena discordância. Não querem perder, mas não jogam. Deixa o primeiro jogo do Filipão agora quando chegar, tu vai ver a reação dos caras. Maurício Saraiva, pro meu gosto... Preciso de Divan. Divan, isso tem que saber francês, né? Senão fica complicado. Mas se ler o livro é uma barbada, viu? Não tem problema, tá? Maurício Saraiva, pro meu gosto, o time do Inter teve muitas invenções no sábado. E pro teu gosto, como é que é? Eu sempre quero partir de um princípio, e não é brincadeira, não. Eu falo... Não vai falar. Guerrinha,
E aí, enquanto o Maurício não volta, vamos lá. E ele continua falando. Ele continua falando. Ele tá fora do ar, Maurício. Ele tá na mímica. Ele tá empolgado. Guerrinha, tinha muita invenção lá no como é o nome do Neoquímica? Pedro, tem uma diferença entre rodízio e invenções. O rodízio até dá para entender, tem alguns jogadores que estão no limite, que precisam de uma folga, isso tudo, perfeito. Agora, tu começar com o Léo Gomes no meio campo, com o Johnny ao lado do Dourado, que não vai dar certo, não tem como dar certo, não. Os dois jogadores são muito parecidos. E aí no final do jogo tu mete o Pedro Henrique de lateral direito, isso é invenção, sim. Invenção muito grande, por sinal. Fala, Maurício. Guerrinha, me diz uma coisa, Guerrinha, me ajuda, você que é tão bom falando amigo. Meia hora de graça aí. Mas sempre é bom, falar sempre é bom. O Guerrinha é um cara tão amigo meu. Mas vai receber igual, Maurício, fica tranquilo. Não, o Guerrinha, ao final do ano, me oferece a acolhida da casa dele para almoçar, para jantar, de avental e tudo mais, e ele agora vai poder me ajudar, que pode ser uma limitação intelectual minha, que pelo jeito abrange o Guerra também. Não é possível, por tudo, embora seja direito do treinador, que é pago para tomar decisões, se quiser botar o Danilo Fernandes de 9, ele pode, só seria esdrúxulo. Como esdrúxulo, Pedro, Guerra e quem nos ouve, é o Léo Borges na segunda linha de meio campo, porque ele não tem uma remota característica que leve alguém a crer que ele é capaz de ter sucesso naquele lugar. Então, às vezes, a gente fica assim, ficar dando pancada em treinador é chato, vem um ouvinte e diz assim, por que tu não é treinador, então? Mas o cara tem que se ajudar, Pedro. Por que o Léo Borges na segunda linha, se nem de lateral esquerdo se afirmou, por que você vai colocá-lo na segunda linha contra o Corinthians se você tem como formatar o time diferente? Aí é dureza, mas deve ser limitação intelectual minha e do Guerra, tá? Eu ia falar disso, mas eu só vou dizer hashtag assim embaixo. É precisamente isso, concordo em gênero no grau. Você até cansou, né, Diogo? Não vou falar de novo em cima disso, mas é isso que a gente fica assim, Maurício, o treinador recém chegou. Tudo. Entendeu? O treinador recém chegou, Diogo. O cara tem uma vitória contra a Chapecoense, o Maurício foi um dos melhores em campo, o Caio Vidal verticalizou o time, e o Patrick jogou bem, o Edenilson jogou bem. Aí passam-se 3, 4 jogos e o Léo Borges está na linha de meio-campistas e nunca foi isso na vida dele. Em rachão ele nunca foi. Aliás, aí é dureza, pai. É o segundo experimento. Que bonito esse chapéu que tá atrás de ti aí, Maurício. Mas isso aí é coisa de Noel Rosa. De carnaval. Jesus amado. Maurício, enfim, é só fazer uma oferta. Ele pode ser teu. Não, mas eu vou conseguir pro Maurício um chapéu de beijar santa em parede, pra ele botar naquela parede ali também. porque tem que ser um pouco gaúcho esse rapaz. Esse rapaz é beijar santa em parede eu adorei. Mas eu ia dizer, e uma bota de matar barata nos cantos também, né? Aquela que tem bico bem fino, tu mata baratinho lá no cantinho. Assim. Deu uma barrinha no Davi Coimbra. Manda pra ele o teu DVD. Que é bonito. Manda o DVD junto pro Maurício. Não vai deixar ele só. Não existe mais DVD, Alex. Nem existe mais DVD, Alex. Não, mas eu tenho todos. Eu comprei todos do Pedro. Tudo bem. Mas vai no Spotify e vê Pedro Ernesto. Ouve Pedro Ernesto no Spotify. Cara, esse programa, quando começa a sacanagem, tu não consegue mais falar de futebol. Não consegue falar sério de novo, Diogo. Mas eu tô com você. Mas tá duro de falar da dupla, né? Tá duro. Não, mas eu ia dizer outro... que esse experimento, eu estou chamando de experimento aí do Léo Borges na linha de cima pela esquerda, é o segundo experimento pela esquerda que dá errado, porque contra o Palmeiras o Patrick virou lateral esquerdo e o Bosquilha foi o cara que foi lhe dar sustentação ali pelo lado esquerdo, ainda sem ritmo de jogo, e o Paulo... É o outro que vai ficar falando sozinho lá. A questão, Pedro, que eu vejo do Inter, eu conversei com algumas pessoas do Inter. Pô, e o Leonardo nunca cai, coisa impressionante. Talento, né, Pedro? Parece jogador posicional. Sempre pronto. Não, mas se tu quiser eu saio posicional. Também. Não, fica, por favor. Parei que eu vou derrubar. Não, fica, aqui, eu vou derrubar. Vamos lá, bonitão, bota aí. É muito bandido, mas eu te amo. Eu acho até que o Leonardo que tá derrubando os outros, Pedro. Isso. Eu fico só apertando um botãozinho que eu tenho aqui numa caixinha. Mas, enfim, são muitos bandidos. Mas o que me disseram é que hoje o Aguirre treinaria, o Inter faria quarta ou quinta sessão de treinos, tá? Na semana passada ele conversou conosco e disse, eu fiz um treino só. E é assim, ele está conhecendo, é uma loucura isso, né? Mas é o cenário que a gente está vivendo.
trocou de técnico no meio do campeonato, não é jogo em cima de jogo. Ele está conhecendo os jogadores no campo de jogo. Não tem treino, não tem ensaio. E pelo que ele disse na coletiva no sábado, disse, olha, eu perguntei pro Léo Borges, eu conversei, ele já tinha jogado ali, né, então foi uma tentativa. Mas assim, ele está testando os jogadores, não é em treino, porque não tem treino, ele testa no jogo. Para isso existe o Capa, né, Léo? O Capa está lá para analisar desempenho, não é só dos caras do mercado. O Capa certamente tem desempenho dos jogadores de dentro de casa e é uma das suas atribuições, me parece, pela qualificação dos profissionais, eu estou falando bem sério, não estou fazendo nenhum tipo de ironia. É poder dizer a um treinador que chega e tem pouco tempo, Léo, olha, não recomendo fazer esse movimento porque a capacidade de resposta desse jogador não é suficiente. Se o treinador disser, não, mas eu vou testar, bom, o problema é dele. Mas se você tem pouco tempo, Léo, é isso que eu me bato. Se você tem pouco de tempo de treinamento, simplifica. Não inventa. Porque na invenção você pode se consagrar, mas a chance é mais remota de dar errado. Porque o cara nunca jogou ali, em termos de alta performance, que se tem a notícia. Então você vai inventar num jogo valendo ponto, onde você sai na frente e até sai na frente com ele em campo, né? O Inter toma um empate, o Léo Borges já nem está no campo. Mas não é do resultado. Nós não estamos aqui para comentar resultado, porque senão bastava ver o resultado final. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Não, é o desempenho que foi muito ruim. É o desempenho pobre. Mas acontece que algumas das grandes descobertas, digamos assim, do futebol gaúcho e do brasileiro são essas, entre aspas, invenções, que depois não são mais invenções. Né? Tu pega os laterais do Inter, por exemplo, Hélder Granja e Jorge Wagner. Eles eram meias. O Hélder Granja chegou a jogar de atacante. Aptidão, Davi. Não, mas para aí, mas aí que tá ali. O Hélder Granja chegou a ser atacante, assim, ali, era ponta de lança. O Hélder Granja veio da Portuguesa como meia e como o Muricy E aí foram baixando. O Muricy foi lá e experimentou os dois. É por isso que quarta-feira, agora não jogando o Edenilson, eu estou preparado para ver o Lomba do lado do Dourado. Pode dar certo, hein? Pode dar certo. O Lomba tem habilidade com os pés. Não sei, a aptidão não vai. A aptidão é a ovelha. A aptidão é a ovelha que não vai voar. Se você vê no Hélder Granja a velocidade para cruzar do lado, vir de trás. O Jorge Wagner, então, Davi, um cara de múltiplas qualidades, de versatilidade, mas com todo respeito ao Léo Borges, que até vai fazer a sua carreira agora no Porto, mas o que você já viu, você, que digo eu, você, qualquer um de nós, no futebol do Léo, que recomendasse usar naquela segunda linha, onde você precisa velocidade, força, explosão, algum nível de criatividade, bater no gol, chegar no... Não tem, tá escrito que não tem. O técnico, certamente, ele deve ter visto alguma coisa. Disse, não, vou experimentar isso aqui. Muitas vezes acontece isso. Mas com 5 sessões de treinamento, o Maurício tem razão, convém, com só 5 sessões de treinamento, tentar fazer testes e invenções, ou sei lá que é o nome que a gente dá isso. Mas, Diogo, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, quando ele disse na entrevista semana passada aqui para nós, que ele tinha assistido vários vídeos do Inter. Ele não chegou cru. Ele chegou vendo, ele chegou sabendo. Se o rapaz, quando não jogava o Moisés, que estava lesionado, ele botava o Heitor, não botava o rapaz na lateral esquerda, que era onde o rapaz jogava. É invenção, sim. Claro que é invenção. E aí não pode dar certo. O que eu concordo, acho que o Léo Borges não é o cara para jogar ali, mas eu tentei entender o que ele tentou fazer. Né? Ele não tem o Patrick, que é um cara de força, que é um cara de empuxe, né? Que é um cara que fecha o lado. Ali o Corinthians tem o Fagner, que é muito forte, o lado direito do Corinthians. Foi o que restou do Corinthians vitorioso, foi o lado direito, né? Talvez ele tenha tentado fechar. Funcionou em parte, sim, porque o Inter fecha o primeiro tempo. Não, ele disse vantagem, que foi isso. Né? Na entrevista ele falou, Léo. Foi isso que ele tentou fazer. É isso que eu tentei interpretar dessa forma. Funcionou pelo resultado, sim, pelo rendimento, não. Mas a gente não pode esperar do Inter que vá ter atuações, Maurício, de encher olhos. Não, mas nem estou pretendendo. Isso aí ninguém espera. Claro. Nem estou pretendendo, tem razão. Eu acho com você agora, Léo. O Inter vai ser um time de abnegação, de muita marcação, e a partir do momento que fizer 0-0, recolhe o carro, bota o time lá atrás e tenta se segurar do jeito que dá. Foi o que aconteceu no sábado, só que aí aos 36, né? 36 ele leva o gol. Ele leva o gol numa falha do Saravia, que marca a distância, o lateral marcou a distância, enfim, aí a bola respinga na área, gol.
Agora, Aliás, o está Inter vai ser jogando isso. pouco, Saravia, né? Aliás, Pedro, eu acho que o Gabriel Mercado, que está chegando, o Inter tem uma semana para contratar, né? Porque as inscrições para Libertadores fecham na segunda-feira que vem. O Gabriel Mercado, que é lateral e jogou também de zagueiro, eu não sei, mas eu estou desconfiado de que ele venha para ser lateral. Porque o Aguirre, em 2015, ele tinha o Jefferson de um lado que marcava muito, até se afundar lá naquele jogo na seleção, em que ele foi chamado equivocadamente depois no México. O Jefferson era um lateral de marcação, e só marcação, pouco apoio. E o William era o cara que se soltava. É da característica do técnico ter um lado mais reforçado. Como o Paulo Vitor, que deixou uma boa impressão, é um jogador agudo, ele vai fechar o lado direito fazendo do lateral quase um terceiro zagueiro. E vai liberar o lateral esquerdo, que ofensivamente é bom. Eu vou te dizer, eu não concordo com isso. Eu acho que o lateral esquerdo, se jogar aquilo que eu vi ele no sábado, que ele não marca nada, foi uma compra desnecessária. Ele não marca nada. O Mosquito enlouqueceu ele no primeiro tempo. Ele não achou o Mosquito. Ah, mas ele tem força ofensiva. Não, parei. O lateral primeiro ele precisa marcar. Depois o resto é utensílio que ele pode usar. Não, ele não marca nada. Mas, vamos ver, é primeiro jogo. Vou dar uma esperada para ver. Deixa eu dar um depoimento não me animou nada, sobre o Paulo Vitor, o PV. Eu conversei com o Lédio Carmona, a gente estava falando sobre o Grêmio, Inter, enfim. Que, aliás, é um ouvinte do Sala de Redação, né? E da Rádio Gaúcha, conhece o nome, conhece todo mundo aqui, sabe tudo que a gente diz, inclusive que o Guerrinha diz. Eu Toda vez que o também Guerrinha conheço ele. E que cara, gente boa, né? Pô, demais. Ele é demais, cara. Demais. Mas ele disse o seguinte, o Guerrinha, que o Paulo Vitor ele foi escolhido o melhor lateral do Campeonato Carioca. Ele mesmo disse, olha, isso não quer dizer muita coisa. Afinal de contas, o Flamengo jogou várias vezes com time reserva, enfim. E o Botafogo só o vendeu porque o Botafogo está numa situação pior que a do Inter ainda, financeira. Quando aparece alguém querendo comprar alguma coisa, eles negociam. Né? Mas que é um jogador para ser observado, assim, que pode ser um bom lateral. Eu fui modelo também na época de colégio. O presidente, Bagé, do Botafogo foi cobrado, né? O presidente foi cobrado, o presidente do Botafogo, pela torcida. Como é que vende? Porque é um cara que surgiu muito bem nesse ano no Botafogo. Ele chegou Mas há necessidade, né, Léo? E ele disse, olha, ou eu vendo ou eu atraso salário. Se eu atrasar salário, meu time não ganha. Eu preciso pagar salário. Por isso que ele vendeu o jogador. Ele pode, Léo, ele pode até vir a ser o lateral esquerdo dos sonhos. Eu estou querendo me referir ao que eu vi sábado dele. Sim, sábado ele não achou o Mosquito em momento nenhum do jogo. Que o Mosquito é pequeno, é difícil achar o Não Mosquito. achou. Inclusive o Corinthians tem uma chance claríssima no primeiro tempo, que ela passa lambendo o pau de pé esquerdo do Mosquito em cima dele. Ele marca muito longe, ele não... Bom, mas eu vou dar o desconto. Ele é um lateral jogo, ofensivo, isso é verdade. Ele não conhece o resto dos jogadores, ele não está entrosado. Jogo de noite ainda. Agora vamos esperar para ver. Sábado não foi bem, não. Não tinha Gimo, rapaz. Não tinha Gimo. Tu acha que o lateral esquerdo o Pedro lá quieto nem entrou. Eu preciso rir, Diogo, porque eu só tô chorando. Faz 6, 7 jogos que eu choro no campeonato. Filosofia, Preciso rir. Essa é a hora da filosofia. Sabe, tu pensa em alguma coisa maior. E tem outro componente no Inter que tem que ser tratado e pelo jeito não está sendo tratado o suficiente. O Internacional perde o Edenilson por cartão amarelo ontem de novo numa reclamação. O Edenilson é o cara que estava com a faixa de capitão contra a Chapecoense e ele bota o dedo na cara do juiz e toma um óbvio cartão amarelo. Na sequência são 3 que vão tirá-lo de um jogo a qualquer tempo. Pois bem, está tirando o Edenilson de um jogo contra o São Paulo dentro do Beira-Rio. Então o quesito emocional, aquele que em dado momento, talvez 15 dias atrás, ainda com o Ramírez, o Inter tinha 25 cartões 25 expulsões em 10 jogos. Não, 10 expulsões em 25 jogos. 10 expulsões em 25 jogos, de lá para cá já houve outras, e cartões amarelos que tiram jogadores. Não é o cartão amarelo da falta tática, Pedro. Esse é do jogo. É o cartão amarelo de uma reclamação. Aí, ou o cartão amarelo porque o cara faz o gol e bota a Nossa Senhora, com todo o respeito que ela merece, ou o carinho à sua avó. Não, né? Não, e o Inter continua tomando cartões que tiram jogadores de horas importantes, como agora o Edenilson está fora quarta-feira e o Cuesta também. Enquanto tu fala nisso, eu me lembro de ti e digo que lá no Agibank tu tem um aplicativo completo e mais de 700 lojas em todo o Brasil. Então, Maurício Saraiva, vá para o Agibank, o banco, melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E seja qual for o porte da sua empresa, o plano
Empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Nós temos um intervalo comercial, temos notícias, em seguida voltamos, ainda tem muita coisa para falar neste Sala de Redação. E atenção, torcida gremista, Filipão tá vindo aí, voltamos em seguida. São 2h04 para Calcário e Argamassa. Confie na FIDA, Tintas Killing, a tinta gaúcha, e vestibular Facate no dia 20 de julho. É isso mesmo. Informações em www.facate.br. Não esqueça, Facate vestibular no dia 20 de julho. Bom, uma pergunta, Maurício, que me faz muito interessadamente um torcedor colorado, que eu não consegui ver o nome dele, é que se o Edenilson não joga, quem cobrará o pênalti a favor do Inter quarta-feira? E eu tenho uma outra pergunta que terá a resposta de vocês, certamente depois da intervenção do Diogo Olivier, que eu ouvi soprado logo que você me chamou. Fala, Diogo. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que eu e o Bagé, ô Maurício, porque eu e o Bagé na transmissão lá do jogo do Grêmio, a gente fechou a questão que além do Jean-Pierre, que era o único meio disponível, tinha que jogar mesmo, foi mal, mas tinha que jogar, também tinham que ter jogado o Wanderson e Guilherme Guedes, que nem relacionado estava. Aí o Diogo Barbosa não jogou nada, não tinha o Guilherme Guedes para entrar, tinha o Bruno Cortes. E o Wanderson entrou aos 43. Isso, era só nos ouvirem. A informação que eles treinaram os dois laterais, então crédito para mim e para o Bagé. Falando em formação, Pedro, deixa eu dizer para você que em relação ao jogo do Internacional com o São Paulo, quarta-feira, que tem transmissão da Rádio Gaúcha, transmissão da RBS TV, né, no Beira-Rio, a notícia de hoje do Globoesporte.com, o site irmão do GZH, tem a seguinte manchete: diretoria faz reunião com Crespo para cobrar reação do São Paulo. Alguém entre nós já viu algo parecido recentemente? Já. Provavelmente vão liberar 3 torcedores também para participar da reunião. As práticas do futebol, elas são muito parecidas. Mas tu sabe que ontem, eu que vi o São Paulo jogar o Paulistão, o São Paulo estava muito bem, né? E o São Paulo caiu assustadoramente. Aí eu digo, pô, o que será que está acontecendo com o São Paulo? É bronca com o treinador, é salário atrasado, é bronca interna. Aí um amigo meu disse assim, não, Guerrinha, eu vou te dizer o que é. O São Paulo está fisicamente morto. Como? O São Paulo deu toda a máquina para ganhar o Paulistão. E agora caiu. Fisicamente caiu. E aí tu para pensar, diz, vem cá, mas o São Paulo está levando virada. Pode ser. Pode ser. O problema é que o Internacional, ele não está encorajando ninguém, né? Porque esse é um jogo para te ganhar. Fazer 3 pontos é dentro da tua casa, mesmo sem o Edenilson. Vai ser uma noite daquelas que tu não sabe como é que ela vai terminar. Guerrinha, eu tô me lembrando da lição deixada pelo mestre Abel Braga. Ele chegou, viu o Inter, fez um feijãozinho com arroz, 2 linhas de 4, 2 atacantes, colocou cada um na sua possibilidade potencial de desenvolver o melhor futebol, e o Inter fez campanha. Agora tem tanta invenção, agora o Diego Aguirre faz tanta improvisação, o Grêmio não consegue fechar um meio de campo. Tá ruim, né? Tá difícil ver o Grêmio Internacional. Os dois estão naquela fase, Pedro, de primeiro se defender. Evitar de levar o gol, porque se leva Mas o Grêmio joga com 3 atacantes, o Grêmio tem que jogar com uma retranca. Talvez tenha que ser isso, a mudança que o novo treinador vai fazer. Fechar por que eu estou te dizendo isso? Porque o momento que os dois estão vivendo, tu sair atrás do marcador é um problemão. Psicologicamente afeta demais. Então, primeiro faz o seguinte, gol ontem, desmorona. Zabou. Aí, o que tu faz? Primeiro tu trata de não levar o gol. Depois tu vai tentar uma bola, outra bola lá, tu fazer o gol nos caras e ganhar o jogo. Até tu adquirir confiança. Os dois estão sem confiança. Até porque a questão do placar, ontem eu e o Diogo falávamos isso na transmissão da Rádio Gaúcha, que é o seguinte, né, Pedro? O Grêmio, quando tomou um gol, o que bate o desespero? O Grêmio teria que fazer 2. Pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, é que fazer só um ali e empatar o jogo, o Grêmio já não servia, porque o Grêmio precisava ganhar, vencer o Atlético Goianiense. Aí o pavor bate de novo. E o Breno ontem foi fenomenal. Eu até brinquei na transmissão, chamei de Brenoyer. A defesa que ele faz é uma defesa linda. E difícil. E não é mérito dele, defensor. Não é porque o cara errou o gol. O cara fez tudo certo no cabeceio. E esse menino agora fica fora no período de Olimpíada, isso pode custar muito caro ao Grêmio.
A saída do Matheus Henrique, sinceramente, o torcedor já não suporta mais as atitudes do Matheus, porque o Matheus, que é bom jogador, e geralmente quando o torcedor, entre aspas, ele se revolta com um jogador, é porque ele espera muito daquele jogador. Então ninguém está cobrando o Matheus Henrique, porque o Matheus Henrique é um jogador médio, não, ele é um bom jogador. Só que ele não vem jogando bem. E aí as últimas atitudes do Matheus Henrique, ontem ele até desativou uma das redes sociais depois do jogo, porque o torcedor já não gostou da atitude dele com o Thiago Nunes, depois tem a atitude dele com o Kahneman, e é como disse o Pedro na abertura do programa, está na hora do Matheus Henrique buscar esse poder de indignação com o adversário dentro de campo, tentando jogar, tentando marcar, tentando criar alguma coisa, e não dentro mudou, do vestiário. Né? Ele mudou. Muito. Ele não é mais aquele jogador que ele era antes. Muito. Ele era um jogador que tinha muito mais apetite na marcação, assim, para recuperar a bola, para ir atrás do adversário. O sistema era diferente, né, Davi? Ele jogava com o Matheus e Maicon, e como o Maicon era o jogador mais do passe, não é um cara de tanta pegada, o Matheus corria por ele e pelo Maicon. E aí o Matheus aparecia continua mais. Sem esse jogador de pegada. Não, o Grêmio tem um não tem ninguém volante ali de pegada. Como o Grêmio jogava até. Não tá jogando agora porque tá machucado. Mas o Thiago Santos tá machucado. Centro médio ali. Aí ele tem jogado com o Bob, mas é só um que não marca. é centro médio. É só um que marca também. Não, mas o Grêmio jogava numa ideia de dois alinhados e como o Maicon não marcava, o Matheus marcava por ele e pelo Maicon. Agora, o temperamento do Matheus sempre foi esse. A diferença é que agora tá brigando com os de azul, preto e branco. Mas o Matheus sempre foi um cara que jogou de forma mais severa, de chegar junto, ele enfrenta, ele encara, até ele mas ele não tem feito pelo isso. tamanho dele, ele encara e não tem receio, ele não tem medo. Ele vai pra cima mesmo. Pois é, mas ele não tem feito isso. Ele tem sido um jogador passivo, né? Deixa eu meter a colher aqui para uma causa que eu acho que vocês todos vão se engajar também. Estamos no inverno. A gente está vendo aí, o Davi falou semana passada que passou na rua, viu as pessoas dormindo sob marquise, né, um frio tremendo, chuva, as pessoas passando muitas dificuldades. E o Dunga e o seu time todo estão lançando a partir de hoje, o futebol está na mesa. O que é isso? É uma campanha que o cara vai lá e doa 10 quilos de alimento e ganha um cupom. Com esse cupom, ele tem o direito de concorrer a vários prêmios. Camisetas, chuteiras, jogadores profissionais, enfim, bolas, essas coisas todas, que não é o mais importante de tudo. O importante de tudo é a doação, né? Então, é mais uma atitude do Dunga com a sua seleção do bem, aí o seu time, o Tinga, esse time todo aí que está empenhado, que está tentando fazer os necessitados sofrerem menos com o inverno do Rio Grande do Sul. Como é que participa? Doando nas unidades do SESC e do SENAC até 31 de julho. Então, a hora de dar uma mão é agora, 10 quilos de alimento, ganham cupom e vai concorrer a prêmios. Ô Guerrinha, deixa eu só pegar essa carona. O Inter e o Grêmio estão engajados numa campanha da Prefeitura de doação de cobertores, tá? O Inter está fazendo o recolhimento ali na rua Ernesto Ludwig, que é aquela rua ao lado do Gigantinho, e o Grêmio no CT do Cristal. É de 5 a 9 de julho. Então, quem tiver cobertor sobrando em casa, só passar ali, um drive-thru, larga no Cristal ou larga no Beira-Rio, que os dois clubes estão engajados nesse projeto da Prefeitura. O Carlos Eli, que é um dos diretores do Arroz Prato Fino, me mandou um vídeo emocionante. Ele deu de presente para o Sala de Redação nos seus 50 anos 5 toneladas, 5 mil quilos de arroz, que nós repassamos para o Dunga e foi entregue. E ele me manda o vídeo do Dunga entregando para as pessoas o arroz. Eu recebi também, Pedro, emocionante mesmo. Emocionante. Olha... Sabe como é que era feita? Era chamada por nome, Pedro. Por nome, Alberto. E vem seu Alberto. Dona Rosa, era assim. Então não ficou ninguém sem receber. Olha, muito obrigado lá para a turma do Arroz Prato Fino, porque sabe que essa hora, Pedro, a gente passa na rua e diz assim, e a gente se queixa da vida, cara. Olha o cara dormindo ali em cima de um papelão. Faltando o básico, né? Aí vem o outro e diz assim, mas Guerrinha, ele bebe antes de cima, mas tem uma hora que passa o efeito da bebida, né? E aí, como é que faz? Então... Não, essa hora tem que ser solidário, né?
E principalmente nesse período de pandemia, todas essas coisas que aconteceram na economia, tanta gente ficou desempregada. Olha, não tem o que chega. Agora o Dunga é emocionante, né? Olha, ver o Dunga entregando para as pessoas o arroz que foi doado lá pelo ele mesmo pelo que Braço busca, Fino, né? Logo no começo da pandemia, ele madrugava, porque ele recebia muitas doações, por exemplo, da Ceasa, e ele ia buscar, não tinha caso. Ele faz a logística, mas ele vai ajudar. Aliás, o que o Dunga está ajudando de pessoas nesses, 18 meses de pandemia, quase uma usina, né? É surreal. São cidades e cidades, se nós contabilizarmos a quantidade de famílias atingidas. Mas assim que passar, semana nós vamos fazer uma passada a gente homenagem falou sobre a Dunga, quantidade... viu, Maurício, assim que passar, merecido, eu quero te convidar. Vamos fazer um churrasco lá no meu sítio, lá pro Dunga, pro Tinga, pra essa turma toda. E para nós, do Sala de Redação, fazer uma grande homenagem a essas figuras maravilhosas. Deixa eu lembrar para você, Pedro, para quem nos ouve, semana passada... Não, é muito legal quando a gente vê o engajamento de ex-jogadores, até pela figura, né? Na semana passada eu trouxe na coluna, acho que foi na quinta ou na sexta, o Chiquinho, ex-lateral esquerdo, e o Diogo Rincon estão engajados num projeto em que eles criaram uma escola de futebol para crianças de 10 a 20 anos. Eles estão começando, é a Brasil Soccer, é uma entidade que foi criada aqui no Rio Grande do Sul, mas já tem uma outra entidade da qual eles faziam parte, que joga amistosos, viajaram conflagrados pelo mundo, viajaram o mundo, jogaram em presídio na Espanha, em campo de refugiados. E agora estão com essa escolinha, a do Chiquinho lá no extremo sul, no final da Cavalhada. Eles ocuparam um espaço que a prefeitura cedeu, reformaram eles mesmos. O Chiquinho foi lá podar a árvore, pintar, e o Diogo Rincon começou com a dele aqui na Zona Norte, no Sarandi. E como é um trabalho que está começando, eles querem partir para uma ideia de receber os meninos, de dar um lanche para os meninos. Né? Tem 4 garotos que já foram encaminhados para teste, outros 4 ganharam bolsa para estudar na Universidade de Sojipa, para fazer educação física. Então é um projeto muito legal, só que eles precisam de ajuda. Eles estão botando do próprio bolso, mas quem puder auxiliar, quem puder ajudar, pelo menos com um lanche. Esses dias um menino foi treinar, se sentiu mal, aí eles foram conversar com o menino não tinha almoçado. Tem meninos, Maurício, que vão a pé da Vila Cruzeiro até lá, no final da Cavalhada, e voltam para treinar, porque é uma oportunidade, e assim, o que eles buscam resgatar é a paternidade, que é isso que faz muita falta, né? Eles detectaram que, falta paternidade, falta aquela referência do pai nas famílias, então eles estão tentando ocupar esse espaço através do futebol. Muito bem, deixa eu chamar o intervalo comercial. Que eu quero lembrar, Pedro, antes, só antes do intervalo, é muito rapidinho, não quero atrasar o comercial, que é importante tanto pra gente. É que semana passada nós falamos sobre pessoas que se recusam às vezes a ir pro albergue, né, porque lá tem um nível de disciplina que algumas pessoas de rua se recusam a cumprir e tal. E aí um ouvinte nosso, eu lamento não lembrar o nome dele agora, mas ele escreveu no meu Instagram, no @seu_Maurício, sugerindo que as pessoas, ao invés ou além de tentarem encaminhar pessoas para o albergue, Pedro, muitas dessas pessoas não querem sair e já dá jeito para elas dormirem sem passar frio, sacos de dormir. Porque o saco de dormir, por si só, ele já impermeabiliza e já esquenta a pessoa. Não há cobertor, mas o saco de dormir cumpre esse papel. E se eu não me engano, houve um período recente, o Guerrinha pode me ajudar nisso, que o Dunga andou entregando nas ruas, para as pessoas que não queriam ir para albergue, sacos de dormir, ao invés de cobertor. Porque aí o cara decidiu, se a vida dele é essa mesma... Eram sacos de lona, entendeu? Isso. E com mensagens. Eles começaram a colocar mensagens. Eu trouxe essa informação aqui. O Dunga é demais, cara. O Dunga é demais. Qualquer coisa que a gente faça de homenagem vai ser pouco para ele. Tá legal. Vamos chamar o intervalo comercial e eu quero lembrar também, eu quero dar um recado que eu coloquei inclusive na minha coluna. Eu ontem fui almoçar no Embarcadeiro. E aí eu vi aquela beleza do Rio Guaíba, tava sem pouco sol. Ah, que categoria. Não, um cara como tu tem que ir mesmo. Narrador diz Grenal. Uma coisa só diz aqui, não precisa dizer para eles. Não precisa dizer para eles. Tem cartão? Não, eu pedi um desconto na hora de pagar. Não me deram, mas enfim, o que eu vou fazer? Não, quero dizer para você o seguinte, como a nossa sociedade é rançosa, é burra, é antipática,
Micate, o Rio Guaíba é uma coisa tão maravilhosa. Então tu entra num restaurante aqui, tu tem o Rio Guaíba ali estourando na tua frente, daqui a pouco passa o catamarã que tá indo lá pra Guaíba. Um espetáculo maravilhoso. Ainda bem que isso aí tá terminando, que nós temos já o primeiro lote da orla do Guaíba, o segundo vai ficar pronto em seguida, o terceiro vem depois. Puxa, Porto Alegre vai mudar completamente. Vamos parar com o ranço. Vamos entregar o Guaíba para as pessoas que moram em Porto Alegre, não ficar com aquele muro escancarado lá, aquela coisa nojenta, chata que está lá, tirando a nossa visão. Viva as pessoas que gostam das coisas boas para a cidade, tá? E tomara aliás, que a gente falando em catamarã, falando em catamarã, tu andou de catamarã com o Maurício ou vocês pararam com Não, ainda não. Nós tivemos algumas rusgas. Não, tivemos algumas Agora rusgas. No frio é bom. Rusgas nesse meio tempo. Que nem o Romildo e o Filipão tiveram rusgas, mas estão reatando. Isso. Tá bom. Intervalo comercial, voltamos em seguida. São 2h22. Altemir Hausmann foi um dos maiores bandeirinhas da história do futebol brasileiro. Ele está se manifestando aqui no Face. Eu gostaria de colocar para vocês, Davi Coimbra, tu que é o nosso especialista em coisas importantes. Quero ver, diz o Altemir, alguém com coragem para dizer que esse grupo de jogadores é herança do jeito de ser do Renato. Ele está certo. Ele está certo. Claro. Mas nós falamos isso aqui. Dizer. O Renato se gabava, inclusive, dizendo que as contratações eram todas ou feitas por indicação dele ou aprovadas por ele. Então, toda essa conformação aí, a lista que o Bagé leu de 31 jogadores aí, que só salva praticamente o Diego Souza, ela foi toda endossada pelo Renato. Toda ela. Inclusive agora essas últimas contratações do Rafinha foi também. Mas nós já havíamos falado isso, que talvez o Altemir pela agenda muito corrida não tenha acompanhado alguns programas. Nós falamos sobre isso aqui, inclusive dessa blindagem, que agora o que vai buscar o presidente Romildo e seus pares de direção com o Filipão é a mesma coisa. Alguém que possa servir como um gerente geral do Grêmio para essa administração de vestiário. Porque como tu cansa de dizer, Pedro, o Grêmio já não vinha jogando bem, só que o Grêmio ainda tinha alguém que blindava, não vazavam todos esses problemas de vestiário. Mas nós falamos, esse era o diferencial. É isso aí. Não, mudou o comportamento em relação ao vestiário, mas a forma como o Grêmio joga, a capacidade que tem o time do Grêmio, está inalterada. Joga muito pouco. É um grande clube com um time ruim. Time ruim esse do Grêmio, não adianta. Por exemplo, mas o Grêmio está ruim de cabeça. Se o Grêmio for contratar agora, quem é que vai contratar? O Grêmio está ruim de cabeça. Entendeu? É aquele time que está assim temeroso, ele já entra sabendo que vai ser dureza, e aí leva o gol e desanda a maionese. Não adianta. Esse é o perigo do grande clube na hora do rebaixamento, né? O Grêmio tem que ganhar ponto urgente, senão, olha... É que daqui a pouco... porque isso é uma coisa importante dizer nessa hora, né? O Léo, o Grêmio nesse momento, antes da gente dizer que o elenco dele é superior a mais da metade dos elencos do Brasileirão, o fato matemático é que o piano nas costas que vai ser acrescido em cada jogador, quando você tem 21 disputados, 21 pontos disputados e só 2 ganhos, é que a sua conta, Alex, começa a ser assim, ó. Sobre X pontos disponíveis, eu tenho que fazer X pontos para evitar rebaixamento. Olha o quanto pesa isso na rodada pro Grêmio, na rodada 7. O Grêmio tem que ganhar metade, Diogo. Metade dos jogos daqui pra frente. O Grêmio está precisando fazer 48,2% tem que fazer de aproveitamento para escapar. E o São Paulo, 48%. E agora eu vou te dizer, repetindo o que disse o Bertoncello ontem na transmissão, qual é o aproveitamento do Grêmio. É 9,5%. Quer dizer, o Grêmio tem que crescer 500% em relação ao seu aproveitamento. Isso não é fácil, tio. Ô Pedro, o Grêmio tem 93 pontos para disputar, tá? São 31 rodadas que ele tem. Ele precisa fazer desses 93, em números, 43 pontos. Tá até um pouquinho menos do que o Diogo disse, ele é 46, alguma coisa, mas não foge do que o Diogo disse. 48,2. Enfim, mas não foge muito disso, Diogo. Mas o levantamento do Redação Sport TV hoje de manhã. 43, até fiz um cálculo que deu um pouquinho menos, mas... Enfim, tu tem que fazer 43 pontos. Desculpa, Léozinho, perdão, Léo, 46,2%, tem razão, eu que estou vendo errado aqui. 46,2%, tem razão o Léo, e o São Paulo que está pior, o São Paulo precisa 48% de aproveitamento, então, assim, tu precisa fazer 43 pontos
E em 43 pontos dá 14 vitórias em 31 jogos, é ganhar metade dos jogos. Isso se tu não considerar os empates que eventualmente venham surgir, né? Exato. Com 10 vitórias e alguns empates, eu acho que ele sai fora. Mas o problema é o seguinte, são Pedro. 7 jogos, Guerrinha, até agora, são 5 derrotas, 2 empates, e o próximo jogo é o Palmeiras e o outro é o Grenal. Não, tudo bem, Pedro, mas é que todos vão ter Grenal, todos vão ter o Inter e vão ter o Palmeiras. O maior complicador de tudo é que alguns dos clubes, e eu vou citar rapidamente aqui, Fortaleza, Bahia, Atlético Goianense, Ceará, o próprio Juventude, que a gente olhava lá no início e dizia, eles podem virar candidatos, eles estão subindo. Então está ficando pouca vaga embaixo, esse é o problema. Que o Brasileirão do Juventude, por exemplo, o Brasileirão do Juventude é buscar 33 pontos agora. 10 pontos a menos do que o Grêmio. E o Pedro falou que são 10 vitórias e alguns empates. Não, seriam 10 vitórias e 13 empates. Ou seja, tu não pode perder 23 jogos de 31. O Grêmio está 19 pontos do Bragantino. 19 pontos do Bragantino. E a 12 do G6. O Grêmio mas tu imagina o seguinte, o Grêmio empata com o Palmeiras e empata o Grenal. São 2 resultados ótimos, né? Do ponto de vista da normalidade. Tá? O Grêmio completará 9 jogos, 27 pontos disputados e 4 ganhos. Continua uma tragédia. O Grêmio esta semana precisa fazer pelo menos 4 pontos. Mas agora é isso, Pedro, é amenizar por partes. O primeiro passo do Grêmio é parar de perder. O segundo passo do Grêmio é fazer a primeira vitória. O terceiro passo do Grêmio com essa primeira vitória é largar a lanterna. Porque nós estamos falando de largar a lanterna. Sair da zona. Ontem mesmo com uma vitória, largava a lanterna, mas não saía da zona do rebaixamento. Então agora são fatias. O Grêmio vai ter que ter paciência. Desde que funcione, né? Porque se não funcionar, não adianta ter paciência. A sequência dos próximos 5 jogos é Palmeiras aqui, né? Sim. Palmeiras fora, aliás. O Inter aqui em Porto Alegre, na Arena. Aí ele sai para pegar a LDU, que eu acho que vai com o Sub-23, se não vai, deveria mandar. E aí ele volta para um jogo contra o Fluminense no Rio. E o Fluminense muito competitivo, o time do Roger. Ou seja, o Grêmio tem uma sequência duríssima pela frente. Muito bem, muito obrigado a vocês. Além de fazer a parte dele, que é obrigatório que faça, o Grêmio tem que começar a secar o América e o Sport, que é o que estão ali na proximidade. Paralelo. É verdade, Pedro, é verdade. Pergunta pro Matheus Ferraz o que ele acha do Inter aí. Vamos ver o que o Matheus entende. O substituto alemão. Já tá rindo ali. Fala, tá confiante, Matheus? Hoje não é, Pedrão. Eu gosto mais do alemão do que de ti, mas em todo caso, o que tu acha do O alemão não trabalha dia 5, Pedro. O alemão dia 5 mas essa é uma unanimidade, com certeza. Mas, Pedro, olha, sobre o Inter, para aproveitar a provocação, eu acho que poderia estar melhor. E só não está pior na cabeça do Colorado, porque a gangorra está pendendo pro lado vermelho. Porque quando o time tá mal, vê o outro bem, é muito pior. Então só por isso que a coisa não está tão complicada pro lado colorado. Ô Pedro, já que tu não gosta do Matheus, canta pra ele, Pedro. Canta pra ele. Isso. A Véia tá bem, falou nada ali. Eu quero saber de quem realmente entende de futebol e torce pelo Inter, chama-se Kelly Matos, qual é a opinião dela sobre o Internacional, rapidinho, que já terminou o sala de redação. Eu vou contar uma historinha que o Davi Coimbra sabe. Sábado foi um dia difícil pra mim, assim, né? Era uma sequência de derrotas pessoais, assim, que estava acontecendo, um monte de confusão na minha vida, e aí ter um problema no sábado de manhã, depois sábado de tarde mais um, e eu disse pro meu irmão assim, eu falei, não tem como esse dia ficar pior, porque olha, por favor, e meu irmão, calma que ainda tem jogo do Inter. Mas eu vou sugerir mudar de técnico. Eu vou te dar uma receita. Calma que ainda tem o Inter, e meu pai já estava indignado também, meu pai furioso. Eu digo, mas não é possível, gente, que ontem, sábado Kelly, de noite tem essa dor de cabeça. Kelly, ontem, ao meio-dia, eu fui almoçar no Embarcadeiras. Fizeram de sacanagem aqui que eu fui. Não, tá tudo bem, todo mundo vai lá. Só não vai quem não quer, tá? Tá aberto lá, não tem problema nenhum. Tá? E aí passou um torcedor por mim e disse assim, Pedro, como é que eu vou assistir jogo do Inter? O Inter joga mal, sabe, desesperado. Eu digo, não tem problema, tu quer te alegrar, tu vê jogo do Grêmio.
e o gremista vê jogo do Inter. Pronto, tá resolvido o problema. Mas o meu pai ficou, meu pai super colorado, seu Erli, daqueles assim, colorado da vista. Eu já falei pra ele várias vezes, comia amendoim na social e xingava o time inteiro. O Inter podia estar ganhando de 4-0. Mas meu pai era uma figura assim. E aí, ontem ele ficou com pena do Grêmio, ele me disse. Eu falei, não, pai. Assim também não, né? Ele falou, minha filha, olha a cara do treinador, vou ter que trocar. Não, tava com pena no final do dia. Eu disse, isso, pai. É porque a situação tá ruim mesmo, né, Pedro? A receita é essa. Eu não peguei. O que vai ser o Grenal, minha gente? Que normalmente sei lá. Vamos ver. É uma disputa, né? Algo de quem sai melhor. Vamos perguntar para Davi Coimbra, quem é o favorito pro Grenal? Nesse momento é o Inter, né? Favorito. Eu vou responder. Nesse momento, segunda-feira, 14h32. Eu vou responder para ti, Kelly. Por favor, Guerra. Favorito é o árbitro. Matheus Ferraz, o que tu traz de novo aí? Gaúcha Mais tá chegando, vamos lá. Gaúcha Mais está chegando sim, e nós vamos falar de um assunto muito importante, Pedro, que é a doação de sangue. Nós, desde o início da pandemia, há o registro de queda nas doações de sangue e é um serviço muito importante, muitas pessoas precisam e quem doa também se sente muito bem por fazer o seu papel de cidadão. Essa vai ser a pauta que vai abrir o programa, mas Kelly Matos, nós temos uma pauta muito especial hoje que fala muito bem, não só com cidadania, mas também com futebol, né? Eu estava ouvindo os meninos comentando, né, sobre as ações sociais dos ex-ídolos, falaram do Dunga, enfim. E hoje, Pedro, a gente tem um quadro no Gaúcha Mais, jogo eu sei que adora, que se chama A História da Minha Vida, quando a gente ouve personalidades para contar um pouco, né, desde a trajetória lá no início, das dificuldades, de quando sonhava em chegar ao topo, até hoje, tudo que se desenhou. E sabe quem é o nosso convidado, Diogo? Tu que conhece bem ele, a família dele. O nome dele é Paulo, a esposa dele, a Milene, chama ele de Paulinho. Mas eu acho que a maioria dos torcedores conhece como Tinga. Paulo César do Nascimento Tinga. Esse é um cara extraordinário. O que a vida... histórias, né? Nossa Senhora. Olha, eu vou te dizer que eu não conheço muitos cidadãos que conseguiram pegar uma oportunidade que foi a que o futebol deu e se transformaram em pessoas tão grandes assim. Eu me lembro, o Tinga dá palestra para empresário, para sindicalista. Ele tem uma frase que eu acho maravilhosa sobre filhos, né? Que ele diz o seguinte, deixa teu filho tomar decisões, porque em 90% da vida dele, tu não vai estar do lado dele para ele tomar decisões. Então já começa a ensinar ele a decidir agora. Qual é a calça que tu quer, pai? Eu compro a calça verde ou cor de laranja? Decide a calça que tu quiser, porque tu não vai ter o pai e a mãe para decidir do lado. O Tinga é um cara extraordinário. O meu filho não apenas decide como manda em mim. Eu não consigo fazer nada que eu quero. É gestor, né, Pedro? Teu filho é gestor. Manda, aqui do meu lado aqui. E manda no dinheiro de muita gente, inclusive. Inclusive do meu marido. Gestor. Quem manda é ele. Cara, com essa profissão, gestor. Não, quem manda é ele. Por falar em marido, eu vou te dar uma informação, Diogo, que é importante. Thiago Cirqueira quer a separação da Kelly Matos. Mandou o Gabardo pro Rio de Janeiro, o cara nunca mais vai voltar. Mas na pandemia, Pedro, não pode sair de casa. Eu queria não tem problema. O Thiago Cerqueira, ele deveria salvar todos os casamentos, assim, inclusive. Deixa aquele tempo da saudade, né? Ele deixa o pessoal... Eu acho que, inclusive, os casamentos na pandemia precisam de mais pessoas como o Thiago Cerqueira. A visão do Thiago Cerqueira. Ele deixa para a visão dele como gestor. Eu pensei que ele queria a tua separação. Não, ele quer jamais. Olha a visão, Thiago, meu mais. amigo. A visão dele como gestor, ele deixa para mandar o Gabardo pro Rio de Janeiro com pandemia. Ô, Kelly Matos, vamos fazer o seguinte, terminou o Sala de Redação, o que vem mesmo? O que vem? Conta aí. O Gaúcha. O Gaúcha. Tchau, fui!